Em 2013, a Emenda Constitucional 72 estabeleceu igualdade de direitos entre trabalhadores domésticos e os demais. A promessa era melhorar as condições desses profissionais. Mas 10 anos depois, o resultado não foi o esperado. Confira na reportagem de Carolina Chaves. Marisa Lopes da Silva tem 63 anos, trabalha há 16 na mesma casa e com todos os direitos garantidos. Há 10 anos, ela passou a ter ainda mais garantias, como horas extras e o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu acho que com o passar do tempo as coisas melhoraram bastante. Os benefícios a que Marisa tem direito já valiam para outros trabalhadores, mas só começaram a ser pagos aos domésticos após a Emenda Constitucional número 72 de 2013. A legislação estendeu à categoria mais de 30 direitos, como salário mínimo, salário maternidade, 13º, férias e licença paternidade. Mas nem todos os trabalhadores domésticos tiveram a mesma sorte de Marisa. O aumento de direitos foi anunciado com a promessa de dar mais proteção à categoria, mas o que se viu foi um efeito contrário. Segundo dados do IBGE, o número de profissionais com carteira assinada diminuiu nesses 10 anos. O Brasil tem quase 6 milhões de trabalhadores domésticos. Em 2013, 1.900.000 eram registrados. No ano passado, esse número caiu para 1.500.000. Já os trabalhadores sem registro passaram de 4 milhões em 2013 para 4.300.000. Muitos empregadores demitiram as funcionárias e passaram a contratar diaristas. Pela legislação, se o profissional trabalha até 2 dias por semana, não há relação de emprego. E até mesmo entre os que estão registrados, a segurança não é total. Segundo a presidente da Associação Brasiliense das Empregadas Domésticas do Distrito Federal e entorno, Samara Nunes, a principal reclamação que chega ao sindicato é a falta de recolhimento da contribuição para a Previdência. O recolhimento da Previdência, que trabalham 10, 15 anos em uma casa, quando ela vai averbar esse tempo de serviço para se aposentar, não está recolhido, né? E assim, a não assinatura da carteira de trabalho, o cumprimento da carga horária, muitas trabalhadoras não sabem sequer dos seus direitos e de seus deveres. Bom, para a gente saber mais sobre direitos e deveres dos empregados domésticos, a repórter Carolina Chaves conversou com o advogado Leonardo Moreira, que é especialista em direito trabalhista. Vamos acompanhar. Doutor Leonardo, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. E eu já começo perguntando, né? Quando que há vínculo empregatício? Se a trabalhadora vai até uma residência 2 vezes por semana, 3 vezes, quando isso caracteriza um vínculo empregatício? Então, na verdade, hoje, assim, não existe na legislação algo que diga se é 2 ou 3 vezes que gera o vínculo, né? Há um entendimento majoritário no Tribunal Superior do Trabalho de que, a partir de 3 vezes por semana, geraria esse vínculo empregatício. Daí. Obviamente que, né, a empregada que se sentir lesada e já teve decisões que com 2 vezes na semana a diarista indo 2 vezes por semana gerou o vínculo, sim. Agora, doutor, quais os principais avanços na legislação que o senhor destacaria? A gente teve a emenda constitucional, né, que completa 10 anos, e também a reforma trabalhista, né, que também envolve esses trabalhadores. Na verdade, assim, a PEC, né, essa emenda constitucional que está completando 10 anos, o principal avanço dela foi igualar os direitos das trabalhadoras domésticas aos dos demais trabalhadores, né? Então, desde a questão das horas extras, com a questão do fundo de garantia e adicional noturno e demais direitos, né? Então, esse foi o grande avanço. O problema é que a gente tem visto um aumento da informalidade. Então, apesar dos avanços na legislação, aumentou-se a informalidade pós-legislação. A gente pode dizer, então, que comprometeu os direitos conquistados pelas domésticas, é isso? Com a formalização desse trabalho, tanto com a emenda quanto com a reforma de 2017? Então, como eu estava falando, a PEC, ela
colocou ali que os empregados domésticos devem ser registrados, ter os seus direitos garantidos. O que aconteceu é que muita gente manteve seus funcionários na informalidade, obviamente porque traz um ônus maior para o empregador, né? Esse empregador ele tem vários ônus que ele não pagava antes e que agora ele tem que pagar, e muitos acabaram sendo afetados porque acabaram tendo rescindido seus contratos ou simplesmente demitidos para recontratar na forma de diarista 2 vezes por semana. Então, essas situações que acabaram prejudicando também daí as domésticas no caso. Os empregados domésticos, eu falo as domésticas porque, na verdade, 92% dos trabalhadores domésticos acabam sendo mulheres. Agora, doutor Leonardo, por causa disso, quais os direitos desses trabalhadores, né, foram prejudicados, que foram garantidos com a emenda constitucional e que eles não têm, né, respeitados, ou então não está sendo garantido isso para eles? Na verdade, são os direitos básicos ali, como a questão do próprio fundo de garantia, né, e, consequentemente, a multa do fundo de garantia em caso de rescisão, a própria questão do limite de uma jornada estabelecida em lei, que para todos os trabalhadores, 44 horas, né, o limite da jornada. Então, todos esses direitos acabam sendo desrespeitados, e principalmente também no caso das domésticas, que a gente vê com frequência a questão do intervalo intra-jornada, que é aquela pausa para alimentação e descanso, né, que infelizmente o normal é não ser respeitado, né. Doutor Leonardo, qual a orientação para a trabalhadora que se sentir lesada, né? Na matéria tem um exemplo de que há muito registro do não recolhimento da Previdência, né? E na hora da rescisão, por exemplo, tem a surpresa de que o benefício não foi recolhido pelo empregador, né? Qual a orientação para essas pessoas? O que acontece é que, obviamente, sem o registro, se a empregada não faz o recolhimento do INSS, ela realmente não vai ter nenhum recolhimento feito por parte do empregador. O que essa empregada tem que buscar é uma orientação de um advogado, ou até mesmo uma orientação através do Ministério Público do Trabalho, né, para garantir os seus direitos perante a Justiça do Trabalho, né? Então, a gente percebe que a legislação ela tem uma boa intenção. O que acontece é que a gente, na prática, a gente não vê essas boas intenções muitas vezes se concretizarem. E como eu já falei, houve um aumento na informalidade, só que houve uma redução no número de processos trabalhistas de domésticas. Então, isso é preocupante, porque ao mesmo tempo que elas têm os direitos, a gente percebe que muitas não procuram exercer esses direitos, mesmo após uma rescisão ou uma dispensa de um trabalho, né? Ok, doutor Leonardo, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, precisando, estamos à disposição.